Então, gente, hoje é Dia Mundial do Diabetes, nós estamos esclarecendo a doença, os casos estão aumentando, muita gente tem e não sabe, então fique de olho nesse programa que nós estamos dando todas as informações, mas se você tem algo a dizer, quiser compartilhar com a gente, os nossos contatos pela internet estão aí. Diabetes na gestação, pode ser prevenido? Pode. Esse é o que a gente tem que ter mais cuidado. Porque o diabetes gestacional, ele só vai ocorrer, como o próprio nome diz, durante a gestação. Terminou a gestação, a mulher não vai continuar com diabetes. Tá? Então, cuidado com aquelas gestantes que estão ganhando muito peso. Né? Entre a 24ª e a 28ª semana, a gente já sabe que a glicose sobe muito. Porque a gente tem um aumento de 2 hormônios. Um hormônio chamado lactogênio placentário. E outro que é a insulinase, que ela bloqueia a ação da insulina. Então, nessa fase, a mulher tem que ter muita atenção para não ganhar muito peso. Né? E às vezes a mulher começa a pensar assim, eu estou com desejo, eu tenho que comer mais. Então, ter esse controle nutricional, endocrinológico, durante a gravidez. Agora, Débora, e você? Porque você ficou internada, né? E aí você falou que você saiu do hospital, que as próprias enfermeiras te deram um monte de dica. Isso. Né? Quer dizer, porque a gente terminou, né? O Levimar estava até chamando a atenção aqui no intervalo, quer dizer, terminou dizendo o sofrimento dos seus pais, claro que tem sofrimento. Gente, nenhuma doença é boa, é melhor você não ter, né, Levimar? Mas, por exemplo, o diabetes, você controlando tudo direitinho, você já falou várias vezes aqui no programa que é estilo de vida, é qualidade de vida, porque a pessoa tem que fazer exercício físico e tem que alimentar bem, não é isso? O que mais que você teve de dica? Na verdade, assim, a internação hospitalar, a necessidade mesmo de ficar internado, eu acredito que pode até me corrigir, no máximo uns 2 dias você já resolve o problema, né? Aí a gente tem que ficar ali mais tempo, eu fiquei 7 dias internada. Então, o tempo que você fica a mais é o treinamento dos pais, o treinamento da criança ou da pessoa diabética para começar o estilo de vida diferente agora, né? E aceitar melhor a alimentação, saber como que vai ter alimentação diferente, como que aplica insulina, os tipos de insulina, né? Que tem 2 tipos, tem vários tipos de insulina na verdade, geralmente ele vai ter que usar uma insulina rápida, uma insulina lenta, aprender a monitorizar a glicemia, medir a glicemia todos os dias, então é um treinamento que você faz no hospital, né? Então é uma mudança de estilo de vida. Então isso tudo parece assim muito abrupto para a família do diabético no começo, e é necessário, né, a aceitação, acostumar com esse novo tratamento e levar numa boa mesmo. E procurar sempre educação, né? Educação em diabetes que faz com que a pessoa consiga lidar bem. Né, gente? Conscientização, né? Você está falando isso agora, Ivanu, você mede a glicemia? Sim, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia? Várias vezes ao dia. Você falou que você leva numa mala, para onde você vai, você carrega na verdade é o kit do diabético, porque eu tenho que levar a insulina com uma bolsa térmica. Você toma insulina quantas vezes ao dia? Olha, de 6, 7 vezes ao dia. Né? Porque, como a Débora disse, eu tenho uma insulina de ação longa e uma insulina de ação rápida que eu faço uso antes das refeições. E onde eu vou, eu sempre levo o glicosímetro para que eu possa medir a glicose antes da refeição. E 2 horas do almoço, 2 horas depois do jantar e manter um controle, porque viver com diabetes você vive com uma qualidade de vida até superior ao que a gente vê por aí. Mas na verdade precisa de uma disciplina com a alimentação, com a medicação, ter uma vida mais... Você já conseguiu isso direitinho, né? Sim. Mas agora precisa de medir tantas vezes assim, ao dia a glicemia? Olha, eu faço questão de medir, porque eu prezo por uma qualidade de vida, eu penso a longo prazo e eu prefiro cuidar muito bem da minha diabetes agora para não ter problema, né? Para ela ser uma boa amiga. Precisa. Né? Olha, você comentou, né, do estilo de vida, eu acho que essa expressão nasceu aqui num programa nosso aqui há muitos anos atrás. Eu até falei, poxa, doença ou estilo de vida? E nós batizamos. E pela primeira vez a gente falando de diabetes, eu não falei hora nenhuma de insulina, né, como médico. Então a Débora falou, o Vanor falou, a gente fica tão feliz de escutar isso. Né? Então, como mudou o diabetes, Roberto, nos últimos anos? Então, quanto maior a monitorização, menor a chance de complicação. Então, hoje, o diabético, né, que se cuida, ele vai ter uma vida muito melhor. Então, a gente aproveita o seu programa, que é de uma audiência incrível, né, que vai até além das Minas Gerais, para mostrar justamente isso. Que diabético a gente tem que estar esperando aquela pessoa cadavérica, feia, não. Então, à medida que... isso, gente? Olha aqui. Só a gente... 3 aqui. Né? E o tio Zé tá que tá.
Daqui a pouquinho você vai falar mais. Então, cada vez mais a gente vê isso, que o bom controle permite isso. Então, a Débora com 13 anos, o Ivanor também com 12 anos, né? Quando tiver esse diagnóstico, aí 2 jovens realizados profissionalmente, bem cuidados. Então, são exemplos. E o Tizé com diabetes tipo 2, eu não sei se ele usa insulina ou não. Ah, né? meu filho, usa e morre de medo da agulha. Eu tomo no 2 princípio, vezes. não tomava. Não. Você usava remédio só. Logo que eu fiz essa consulta que constou que eu era diabético, eu tomava comprimidos, né? Comprimido, O Daunil e o Metformina. O Metformina eu tomo ele até hoje, após o almoço e após a janta. E o Daunil eu tomava, mas não conseguia controlar com o Daunil. Eu cheguei a tomar 11 Daunil por dia. Que é isso? É injeção? Não, é um comprimido de... Ah, é um comprimido. comprimidinho. Mas é porque o senhor não queria injeção, porque Não, tem não, medo. porque no início ele não proibia, ele não falou que eu tinha que tomar insulina, não. Mas Né? e Começou com um Daunil, para 2, mas não conseguiu controlar. Depois de um certo tempo, o médico que hoje, né, me acompanha, eu tenho um controle com ele de 3 em 3 meses, e ele falou comigo, toma insulina. Eu falei, doutor, insulina e tal. Não, vem cá no posto, pode vir aqui no posto, todo dia que as meninas picam pra você, não dói. Ele falou, doutor, vamos tentar mais esse mês. O medo da agulha. E ele aumentava mais um comprimido. Nada. Aí eu fui um dia, aí eu fui lá, tomei. E aí? Aí controlou, melhorou. Aí controlou, e o que o senhor sentiu com ela? Mãe? Como é que o senhor sentiu depois da insulina? Uai, sentiu-me muito melhor, né? Então é esse tipo... A educação, como o rapaz falou aqui, tem que estar educando. Eu tenho uma cunhada que era enfermeira, ela falou que quando constou na minha vida que eu tinha diabetes, aí eu falei para ela, assim, né? Aquilo foi um apavoramento tremendo. E aquele tudo, ela falou assim, José Antônio, a diabetes não é uma doença. Basta você saber controlar ela. E agora está controlando direitinho? Tá. E o garfo? O garfo, vou ser sincero, eu não tenho aquele... Eu não sou comelão. Inclusive, tem dia que a glicemia caiu. Ontem caiu e eu jantei. Quando foi mais tarde um pouco, eu tive que estar comendo um pão lá, um café, porque quando a minha glicemia cai, eu não sinto vontade de comer nada de sal. E você mede a glicemia quantas vezes ao dia? Não, eu não meço todo dia, não. É umas 2 vezes na semana que o médico pediu. Teve uma vez que eu medi, umas semanas para trás aí, uma vez deu 162, uma semana. Quando foi na outra semana, deu 161. Quando foi na outra, retrasada, deu 105. E quando foi quinta-feira agora, a enfermeira até quase que deu um negócio lá, né? Que eu fui só para medir insulina, que eu vou lá só para medir, eles medem para mim e tal. Quanto que deu? Aí deu 64. Aliás, 64 não. Foi 64. Foi e aí, tá? Ela tornou furar, falou assim, não, assim, caiu demais, novo, né? Tornou furar o dedo outra vez para constar. Aí ela me passou para o médico. E eu estava sentindo ela cair. Porque eu estava em jejum, porque eu só faço jejum. Aí, quando eu cheguei lá, o médico, ela passou meu prontuário pro médico, né? O médico pegou e falou assim, e aí, Antônio, como é que tá e tal? Falei assim, não, eu tô correndo coisa, tal. Eu não vi consultar, só vi medir insulina. Ela falou assim, pai, eu falei, não, a minha glicemia tá caindo. Então, eu já tô começando a sentir aquela fraqueza, aquela vontade de comer. Ele falou assim, vai comer. Você tá tranquilo? Eu falei, tô. Então eu já sei, eu tenho que comer. Pois é, então né? ele é bom de garfo, né? Mas graças a Deus, tinha lá no posto, lá tinha um cafezinho, eu tomei um cafezinho até chegar na padaria. Aí ficou bom. Eu resolvi mas cai, ela sabe, teve uma época, né? teve uma época aí para trás, resolvi meu agora problema melhorou na padaria. muito. Pois é, mas Tem e uma época pra gordura? trás, Mas e a alimentação, a qualidade? A alimentação? A qualidade de comida é o seguinte, macarrão eu quase não como. Mas coisa gordurosa, Gordurosa? fritura. Não é constante não. De vez em quando eu como uma costelinha de porco, mas não é aquela coisa não. É igual o problema do doce. Eu tenho doce. Mas o doce dietético? Não, eu tenho comum. Come? Comum. Porque eles falam quando a glicemia cai, porque muitas das vezes você alimenta, mas não resolve nada. E eles mesmo, o médico já me falou que tem que pôr uma colherzinha, um negocinho de açúcar na boca. Eu geralmente quase não põe açúcar, eu como um pedacinho de doce. Não é aquele negócio de estar comendo doce todo dia. Não é uma barra de doce de goiabá. Não, pois é, deixa o Levimar esclarece pra gente, porque assim, o que fica para as pessoas é que quem tem diabetes não pode comer doce de jeito nenhum. Na verdade, hoje, dentro de uma alimentação balanceada, a gente pode ter uma alimentação muito próxima do indivíduo sem diabetes, né?
esse episódio que ele está comentando é uma hipoglicemia, que é um sintoma da glicose baixa. Outra coisa que a gente pode concluir aqui da história dele, né? Mensurar a glicemia no tipo 2 não é igual ao do tipo 1. O tipo 1 tem que ser mais frequente. Mas no tipo 2 também lembrar, seu Zé Antônio, de medir pós-refeição. 2 horas após o almoço, 2 horas após o café, 2 horas após o jantar. É interessante, uma vez na semana, medir para ver como é que está o comportamento da sua glicose. Tá? Tem um outro exame muito importante, Roberto, chamado glicohemoglobina. Esse a gente tem que fazer no sangue, né, no sangue arterial, colher o exame. Ele mede a glicemia nos últimos 3 meses. E esse exame tem que estar abaixo de 7. Para a gente evitar as complicações. Então, é uma média da glicemia nos últimos 3 a 4 meses. Então, não adianta ficar medindo a glicose só em jejum. Por isso que muita gente não sabe que é diabético, que só vai lá e mede em jejum. Às vezes, o jejum está ótimo. Por quê? O próprio nome diz, está em jejum. Durante a noite, ele não comeu nada. Aí, depois da refeição. Então, para a pessoa, para ela saber se ela é diabética ou não, ela tem que fazer exame de glicemia e tira o sangue, Tira né? o sangue em jejum e 2 horas após a refeição. Então, a primeira coisa que altera é a glicose após a refeição. Estou falando no diabético do tipo 2. Sim. Tá? Então, sempre medir a glicemia 2 horas após a refeição. Aquela pessoa que está na dúvida, não sei se eu sou diabética ou não, faça a glicemia pós-almoço. Para a gente ver como que está essa variação da glicose. E quem você aconselha que deve fazer esse exame? Essas pessoas que têm a cintura abdominal, no caso da mulher, com mais de 80 centímetros. Tá? Então, a cintura que a gente chama de obesidade tipo maçã, que é a obesidade androide. Homens que têm a cintura com mais de 90 centímetros. Homens que têm um sinal no pescoço, homens e mulheres, que a gente chama de acantose nigricans. Que é isso? Fica parecendo um macuco, a gente que é do interior, parecendo uma sujeirinha, né, na pele, na região da axila e na região do pescoço. Então, meio marronzinho. Meio marronzinho, isso. Né? Fica parecendo é um aspecto, parecendo uma teia de aranha. Sei. Pessoas que têm isso, têm uma resistência à insulina. Pessoas que têm aumento do colesterol. Pessoas que têm hipertensão. Quem está com colesterol em dia, não há possibilidade dela ser diabética? Não, pode ser que sim. Não tem a relação da síndrome metabólica. Mas isso não exclui. A pessoa pode ter aumento da glicose, pode ter um colesterol normal. Tá? Então, pessoas que têm a cintura abdominal, que nós comentamos, colesterol, hipertensão, história familiar, né? E que tem qualquer tipo desses sintomas que nós falamos aqui. Sede demais, bebendo muita água, emagrecendo, alimentando muita fome, né? Um cansaço inexplicável, igual ele comentou, né? Um sono que toda hora acorda durante a noite, vai ao banheiro, volta, toma água. Faça o exame da glicose. E aquelas mulheres que tiveram crianças muito grandes ou tiveram abortos de repetição, pensar no diabetes também. Porque, Débora, você foi fazer nutrição, você é nutricionista, por conta do diabetes, né? Na verdade, a gente já tem já lida com alguma restrição alimentar desde o início, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com a alimentação do diabético, uma alimentação mais saudável. Então, na hora de procurar uma profissão, um pouco do que a gente já lida no dia a dia acaba levando em consideração. Mas, assim, também por gostar da área, né? Então, foi, sim, um dos motivos que eu pensei em nutrição. Ou seja, o diabético, ele não passa fome de jeito nenhum, né? Se bem que o Ivanor fala que, às vezes, você olha para um alface, você fica morrendo de raiva, né? Na verdade, alface, eu me dou muito bem com a alimentação porque eu não tenho esse desejo, essa coisa insaciável por alimentos. Eu me dou muito bem, com saladas, frutas. Pois é, mas às vezes quando a gente você come não por tem. prazer, mas tem uns dias que você queria pular aquele dia. Mas a gente lida com isso numa boa, com bom humor. Acho que o segredo para o diabetes é a alimentação balanceada, mas o exercício físico é fundamental. É fundamental. E é para todo mundo, né, gente? Todos os programas que a gente fala aqui, exercício qual a causa, físico. Sedentarista, a pessoa tem que movimentar, né? Mas aí fala da alimentação. Bom, hoje em dia a gente já, as dicas, né, de alimentação que a gente dá normalmente, a gente sempre pede para os pacientes já ter primeiro uma base, né, de alimentação saudável, realmente diminuir açúcar, gorduras, mas hoje o tratamento nutricional do diabetes ele não está pautado mais nas proibições. Hoje qualquer alimento pode ser consumido, sendo que seja substituído por algum outro alimento e que não seja frequente, né, o uso de açúcar. Por exemplo, se você substituir um carboidrato pelo outro, por exemplo, aquela história do pão
pelos biscoitos, ou a batata pelo arroz, o macarrão, isso tudo já é uma substituição de carboidrato, que hoje a gente já chama de contagem de carboidratos. Isso é fundamental, né? É fundamental. A gente não tem só o açúcar dos alimentos, ele não está só no doce, ele está na fruta, ele está no leite, ele está no amido do pão, do arroz, do feijão, do macarrão. Então tudo isso vira glicose no organismo. Por exemplo, um copão de suco de laranja não é uma boa, né? Isso, o copo de suco de laranja, ele tem em torno de 1 colher de sopa e meia de açúcar em frutose, que é o açúcar da fruta, né? Em torno de 22 gramas de carboidrato, um copo pequeno de suco natural. Então, a gente pode substituir, às vezes, um alimento que tem açúcar por um outro que você já estava usando. Num dia não frequente, né? Não sendo uma coisa que é todos os dias uso de açúcar, para não ter a base da alimentação saudável. Por exemplo, o pão, 28 gramas de carboidrato, substitui uma fatia de bolo, que também tem em torno de 28 gramas de carboidrato. Então, mesmo que tenha açúcar. Então, a gente pode fazer essas substituições e pode também ajustar a dose da insulina se for um usuário de insulina. Né? Pois é, Débora, mas eu estou pensando aqui, a parte mais difícil no tratamento do controle é a alimentação? Bom, na verdade a gente acostuma bem com as aplicações de insulina. A aplicação de insulina não dói, na verdade isso é um mito, né? A injeção dói, as agulhas são muito pequenas. Né? Não sei se o tio Zé acha que dói, mas realmente as agulhas são muito pequenas hoje em dia, se você usar a correta. Eu mesmo não aplico em mim não, mas eu mesmo uma tática, eu não pego a agulha do posto mais. Eu compro uma. Tem uma agulha que é a mesma coisa que a do que fura aqui. Uma colher é muito... e tem as práticas corretas. Mas mesmo assim, não aplico ainda não. Estou tentando vendo isso. Daqui a pouquinho, devagar, vai chegando lá. Né? E usando as práticas corretas de aplicar os locais corretos, fazendo rodízio de locais, né? Você usando a agulha correta. Então, essa parte a gente acostuma no dia a dia, né? Vira um estilo de vida mesmo, né? E a parte alimentar tem a parte do convívio social, que às vezes tem muitos alimentos diferentes. Então, essa contagem de carboidrato, ela flexibiliza um pouco nossa alimentação, fazendo com que a gente possa, né, ter o convívio social normal, mas a gente tem que prestar atenção na alimentação. Você falou isso, a questão do convívio, né? Como é que faz, Ivanor, a hora que vai sair, vai para a noite? Não é complicado, não? Olha, na adolescência foi complicado. Hoje, os meus amigos, eles participam, já estão, né, familiarizados. Bebida alcoólica, zero? Bebida alcoólica, normalidade, às vezes em eventos, às vezes no aniversário, né, no novo, às vezes a gente faz uma muito moderado, uma coisa mais leve, mais tranquila, né? A gente troca uma ideia com o médico e procura saber, olha, tal dia a gente se prepara, você tem toda uma alimentação no dia, já sabe que à noite às vezes vai sair um pouquinho ali, né? Consumir um álcool que não é uma coisa de praxe, então mas é tranquilo. Os meus amigos, no meu dia a dia, eu costumo dizer que às vezes eu nem estou na mesa, os meus amigos já pedem, olha, um suco sem açúcar, por favor, né, uma salada. Então você chega na mesa ali do restaurante ou na balada com os amigos, já tem um suco sem açúcar, já tem uma salada ali, já estão todos... gente, tudo tem um jeitinho, né? Tudo, olha só, nós vamos fazer intervalo, depois no terceiro bloco, quero que você diga pra gente, porque você falou que o estresse e a ansiedade é muito ruim, né? Quer dizer, eu fiquei pensando, é ruim para todo mundo, né? Mas ele falou, para o diabético não pior é legal, é pior, né? Nós vamos falar sobre isso mais, esclarecer, porque tem um novo medicamento também, tem uma novidade, não tem? Tem muitas novidades. Pois é, então, no terceiro bloco, as novidades. Fique atento, fique atenta. Os nossos contatos pela internet estão aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.